Começamos nossa live do Colégio Imaculada Conceição. Gente, foram tantas perguntas legais que vale a pena uma live, vale a pena a gente deixar registrado, porque são perguntas de vários, né? As mesmas perguntas, então a gente percebe que qual que é a diferença? É que o colégio ele começou agora, né? Então ele precisa realmente de um tempo maior para poder esclarecer, para poder falar assim, olha gente, chegamos com esse projeto, com essa proposta e por que chegamos, né? Qual é de onde viemos. Então são dúvidas que muitos tiveram e que a gente de certa forma não teve tempo de conversar com vocês, tempo hábil de se reunir. Muitos têm muitas coisas para fazer e acabam não tendo tempo mesmo. Eu vou começar a live querendo explicar um pouquinho da história, fazendo de uma forma bem resumida, para que vocês entendam como surgiu, né, o Imaculada Conceição. E depois eu vou explicar um pouquinho de como que isso tem feito bem para nossas vidas, para a vida de todos que estão envolvidos aqui, sejam trabalhando, seja estudando, seja as famílias que trazem os seus filhos para cá e depois percebem uma diferença, uma mudança, né? Então, tudo isso faz parte de um projeto de Deus, né? Não se trata somente de um projeto humano, né? Do desejo de pais que querem colégios católicos. Não é só isso. É um desejo, uma urgência de Deus. E essa urgência é que faz com que tudo dê certo. Coisas que humanamente não seriam possíveis, aqui no colégio acontecem, tá? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma Ave Maria pedindo pelas famílias, pedindo pelos jovens, pelas crianças, por todos que de repente não podem usufruir do benefício de um colégio católico, mas que desejam isso, que todo mundo possa receber a graça, né, das mãos imaculadas de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar. Qual é a história do colégio? Bom, eu não entendia nada de pedagogia, nunca entendi, nem sabia qual que era a proposta pedagógica de colégios, não fazia ideia de nada disso. Até que eu me tornei mãe. E aí fui escolher um colégio para minhas filhas. Quando eu fui no primeiro colégio, eu encontrei um colégio construtivista. Eu achava lindo essa palavra, mas eu não fazia ideia do que significava. Eu li a respeito e achei até legal, por sinal, mas continuava não entendendo nada sobre construtivismo, não fazia ideia. Enfim, eu coloquei minhas filhas num colégio em Salvador, porém eu mudei de Salvador para Indaiatuba. E quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, nós tivemos uma experiência muito ruim com o colégio que estava doutrinando nossas filhas. Eu descobri isso no finalzinho do primeiro semestre. Então, encaminhei minhas filhas para o colégio adventista, uma para o adventista e outra para um outro colégio que também trabalha com princípios. E foi maravilhoso, até um certo momento. Por quê? Porque quando você é católico e praticante, os seus filhos absorvem muito do que você costuma viver e falar em casa, e isso tudo faz com que eles tomem posse daquela situação, daquela doutrina. E aí começou, na minha filha mais velha, começou a dar um certo nozinho na cabeça, ela não entendia muita coisa. Por quê? Porque o colégio confessional adventista, ele confessa a sua fé. E isso é um direito dos colégios confessionais. Então eu sentia a necessidade de ter um colégio que confessasse a minha fé, porque era que eu queria que as minhas filhas também tivessem acesso. E foi então que surgiu aquela vontade, mas até então era vontade de mãe mesmo, né, gente? Um dia eu já era consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria, depois fui fazer a quaresma de São Miguel, mas o meu marido até então não estava introduzido nessa linha também, ele não achava legal, e aí tudo bem. Quando ele resolveu fazer a quaresma, porque uma vez que você se consagra a Nossa Senhora, pelo método, aquilo que é seu passa a ser dela. Então, portanto, meu marido passou a ser dela, né? E naturalmente, ele já começou a se aproximar mais da igreja e acabou fazendo a quaresma. Quando ele fez a quaresma de São Miguel comigo, aí
aconteceu a graça, porque Nossa Senhora, óbvio que ela não se apresentou, eu simplesmente escutei. Ele levantou para ir fazer o café, eu continuei minhas devoções. E aí eu escutei assim: vocês vão abrir um colégio católico, vai ser meu colégio, vai ter o meu nome, vai ser você e o Márcio. Eu acho que eu não acabei de rezar. Levantei, fui lá e falei pro Márcio: amor, Nossa Senhora quer que a gente abra um colégio católico. Aí ele olhou para mim e falou: Nossa Senhora, não tá bem não, né? E aí eu falei: vai procurar, procura saber como é que a gente compra um colégio. E assim começou toda uma procura em vão, porque era a mesma coisa de você, por exemplo, digamos que vocês não sejam da área médica, você e seu esposo recebem o seguinte pedido: abre um hospital. Como usuário de hospital, você sabe muito bem o que você espera de um hospital, mas como técnico, você não entende nada. A mesma coisa aconteceu com a gente, só que quando Deus quer, as coisas de fato acontecem, desde que você não atrapalhe, desde que você faça a sua parte. E isso é uma dica que eu dou para todos que querem fazer a vontade de Deus e não fazem ideia como. Rezem, jejuem, façam penitência e não distanciem das orações, porque foi isso que a gente fez. O jejum e as orações que nós fazíamos na Quaresma de São Miguel, nós continuamos. E eu assumi isso para minha vida. E assim, meu caminho foi sendo trilhado. Deus moveu a gente para conversar com pessoas que estivessem relacionadas a homeschooling e tal. E foi então que uma pessoa que a gente conversou falou que iria abrir o colégio católico. Eu perguntei o nome do colégio, ela falou, falou um outro nome. Eu falei, não é esse. Por quê? Eu falei, porque eu também vou abrir um colégio católico, mas é com o nome de Maria. Ela falou que tinha que ser o nome dela. E passou. Nesse dia, essa pessoa falou assim, a gente só tá vendo o local. E a gente vai ver se a gente consegue fazer lá no Santa Rita, porque o Santa Rita tá querendo vender o Santa Rita e talvez a gente fique com o colégio. Eu falei, que legal. Ela falou, mas tá tendo dificuldade, porque eu tenho que falar com alguém lá, não tô conseguindo acesso. Eu falei, não, fique tranquilo, eu vou ligar lá na secretaria, eu consigo um horário para você falar com o Padre Rogério. Quando eu consegui o horário, que eu liguei para a pessoa falou assim, olha, eu não tenho mais interesse, porque dentro do jurídico a gente entendeu que financeiramente não era interessante. Eu falei, mas eu posso ir no seu lugar? Ela falou, mas você vai querer? Eu falei, vou. E fui. Eu lembro que nesse dia dessa reunião, o Padre Rogério não sabia nem meu nome direito. E ele olhou para mim assim, como quem diz, eu tô com tanta coisa para fazer, estava no auge daquela obra do santuário, ainda não era santuário, era paróquia. E aí ele virou e falou assim, olha, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu nem sei. Aí ele só fez assim, tipo. Aí eu falei, mas Nossa Senhora me mandou aqui. E aí ele fez assim, fala. E na hora que ele fez isso, eu comecei a falar do projeto que eu tinha anotado no caderno enquanto eu arrumava minha casa. Porque nessa época eu era dona de casa. Eu trabalhei 18 anos na área bancária. Eu fui, me formei em relações públicas, me pós-graduei em finanças, controladoria e auditoria, ou seja, eu não tinha nenhuma relação com a escola, mas tudo que eu fazia era escrever sobre. E aí eu comecei a falar, e naquele momento ele já me apresentou para o pessoal que era responsável ali, que tinha alguma relação com a empresa que assumira aqui o Colégio Santa Rita. E assim, nessa associação a gente começou a ver que não tinha possibilidade de comprar o colégio, porque era uma filial não se vende. E aí até a própria advogada deles falaram, olha, não tem jeito de vocês comprarem. Enfim, a associação acabou anunciando o fechamento do colégio e eu tinha imaginado que, como eu sempre trabalhei com empresas e orientei empresas com a questão financeira, eu sempre indiquei que para você abrir um negócio é bom você abrir pequenininho e ir crescendo aos poucos. Foi exatamente, mais uma vez, que eu paguei minha língua. Por quê? Porque Deus esperava que já abrisse o colégio da educação infantil ao Fundamental 2, ou seja, alunos de 2 a 14 anos. E isso é um desafio grandioso demais. Quem trabalha nessa área sabe disso. Mas o que Deus faz? Ele capacita os incapazes. Ele fala assim, olha, eu vou colocar essa pessoa que não sabe nada, eu vou colocar esse outro que não sabe nada, mas que eles estão abertos a fazer a minha vontade. Eu vou colocar pessoas técnicas, qualificadas, para fazer a parte que eles não sabem. E eu vou permitir que todo o aprendizado que eles tiveram ao longo da vida deles possa ser usado para fazer essa empresa crescer. Foi assim que aconteceu. Em novembro de 2023,
tudo aconteceu. A gente conseguiu fazer com que a empresa fosse criada em menos de um mês, passando por todos os trâmites legais. E no dia 7 de dezembro, dia limite para você protocolar, o CNPJ saiu, a gente conseguiu protocolar. Não podíamos avisar antes, por quê? Porque se o CNPJ não tivesse saído, nós não iríamos conseguir protocolar na data e, naturalmente, em 2024 não teríamos um colégio. Eu, na verdade, até queria que fosse para 2025, porque eu queria fazer um monte de coisa, mas Deus não queria. Por quê? Porque, como diz o padre Rogério, um ano é tempo demais. E eu sabia disso, porque minhas filhas estavam sendo doutrinadas e em 5 meses, a minha filha menor, que tinha 3 anos na época, ficou com a mente muito perturbada. Ela simplesmente falava coisas assim que não tinha nexo nenhum com a idade dela. Então, quando ele falou que um ano era tempo demais, eu, que tinha passado por uma situação crítica, em 5 meses, sabia que ele tinha falado algo que eu não tinha como contestar. Foi então que o colégio foi anunciado e o trabalho começou mais intensamente. E nós conseguimos ir para um outro local, onde todo o trabalho foi feito e contato com os professores e tudo que a gente conseguiu em tão pouco tempo. No dia 11 de abril de 2024, o colégio começou suas atividades. Gente, falando assim, parece que foi muito fácil, mas foi uma batalha espiritual e física. Foi uma batalha. Por quê? Porque, humanamente falando, um colégio não abre em 5 meses. Um colégio não começa em abril. Humanamente falando, nós tínhamos 21 famílias dentro desse colégio. E eles todos estavam aguardando por isso. E nós começamos no dia 11 de abril de 2024. Quando nós começamos, nós estávamos experimentando a graça de Deus. Nós estávamos experimentando milagres. Milagres que aconteciam um atrás do outro. Famílias que não tinham de onde tirar e de repente Deus proveu. Famílias que não moravam aqui e de repente vieram morar aqui. Situações tão grandiosas, milagres tão lindos, que a gente precisa escrever um livro, gente. Agora é sério. Isso a gente tem que fazer. Porque, você imagina, professor de inglês, por exemplo, professora de inglês que tinha um material por 10 anos sendo elaborado e a gente sem material, a Unitrinos, a editora, sem material de inglês. Quando a Unitrinos viu o material dela, elaborado por ela e pelo marido, contrataram como redatora de uma editora. Imagina, tudo como se fosse um grande quebra-cabeça e as peças indo se encaixando de forma extraordinária. Gente, tudo isso para dizer para vocês que o Colégio Imaculada, ele não se trata somente de um desejo humano. Tem o desejo humano, eu dei o meu sim, e cada pai que está aqui dentro, cada professor que trabalha aqui, também dá o seu sim diário. Porque este ano foi um ano extraordinário, mas foi um ano também que a gente precisou derramar o nosso sangue para que isso aqui ficasse em pé. Então, são muitos sims envolvidos. E isso faz a diferença nesse ambiente. Por quê? Porque esse solo é sagrado. Nós estamos dentro de um terreno de um santuário. Esse terreno todo é da igreja. Então, tudo que nós temos aqui é abençoado. A graça de Deus e cada padrinho de cada sala aqui está. Cada vez que alguém olha para aquela foto na porta, está pertinho daquele santo. E ele está intercedendo por nós. E aí as crianças começaram a participar das missas diárias. Isso é a graça no céu, do céu na terra. A Santa Missa é a renovação do sacrifício de amor, o maior sacrifício de todos, que foi o que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Quando nós estamos diante dele, renovando esse sacrifício, nós estamos encontrando com Jesus, com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com todos os santos e anjos do céu. Para muitos que aqui entraram em situações tristes, muito, muito tristes, a maioria dos pais podem testemunhar uma transformação na vida dos seus filhos, uma transformação na vida da própria família. E eu não estou dizendo isso só por aqueles que vieram com uma dificuldade. Eu estou dizendo isso pela grande maioria. A grande maioria que aqui está
testemunham a mesma coisa. A minha vida foi transformada depois desse colégio. A minha vida foi transformada depois desse colégio. Eu trabalho para a Virgem Maria. Eu estou aqui como diretora, mas eu só estou. Esse colégio é dela, tem o nome dela. E eu e o Márcio ficamos responsáveis por assumir essa parte do financeiro e da direção. Mas cada um que está aqui dá um sim diário para Deus, tá bom? Então, esse breve relato foi só para contextualizar o Colégio Imaculado. Agora, nós vamos falar um pouquinho da parte das perguntas que vocês tiveram, na grande maioria, né? Perguntas iguais, então não vou ficar repetindo, mas vamos lá. O que oferecem de melhor que não encontrei em outro colégio? Então tá bom. Para começo de conversa, lembra que eu falei para vocês lá no início do construtivismo? Então, construtivismo é uma metodologia de ensino, tá? É uma proposta que se tem para que o aluno seja o protagonista e o professor o facilitador. Beleza? Essa é a ideia deles e no papel fica até bem bonito de se ler. Na realidade, o que o construtivismo, socio-interacionismo e todos os nomes que eles dão para essa linha liberal de educação é que no fundo, o colégio, quando ele adota essa metodologia, ele trabalha com o aluno de uma forma muito livre. E o aluno, ele tem mais ou menos a autoridade de definir se ele quer ou não fazer atividade, se ele quer ou não ficar na sala, se ele quer ou não pegar o caderno, se ele quer ou não parar de conversar. O ambiente não é um ambiente muito organizado, tá? Ele tende a ser mais aberto para que a criança tenha a liberdade de criar. Porém, qual é a situação de fato? O professor fica insatisfeito porque ele não tem autoridade diante dos alunos. Segundo, não tendo autoridade, o aluno não o admira. Terceiro, não tendo um ambiente silencioso, o aluno também não aprende. Aquele que está interessado em ouvir não consegue prestar atenção. Terceiro, o aluno que, de certa forma, precisa de um pouquinho mais de, rigor, ele acaba não fazendo. Por quê? Porque de fato ele não quer. Mas como não tem ninguém para poder cobrar, ele também vai fazer aquilo que ele quer e aí não estuda. Por outro lado, isso acaba acarretando numa outra opção, a opção de você escolher o método tradicional, o método que eu aprendi e que a maioria dos pais aprenderam. De qualquer forma, vamos considerar que eu sou mais velha que vocês, então pode ser que vocês não tenham conhecido o método tradicional, eu vou explicar um pouquinho. Quem criou o método tradicional? É um católico. Então, a parte tradicional, esse método clássico tradicional, ele veio da parte católica, né? Aqueles que, Hugo de São Vítor, por exemplo, que é a metodologia que a gente absorve aqui, ele é um católico, né? Ele é um padre. E o que ele fez? Ele desenvolveu uma metodologia baseada nas 7 artes liberais. Essa metodologia clássica, tradicional, ela vai trabalhar o aluno, principalmente no que diz respeito à autoridade do professor, é o mestre, tá? Ele é o que vai definir o que será feito em sala de aula e deverá ser cumprido pelos alunos. Segundo, ele vai criar um ambiente organizado, onde tudo tem os seus devidos horários e você tem que cumprir aquilo ali para que você chegue no seu objetivo final. E qual é o objetivo final do aluno? Aprender o conteúdo, né? Então tá. Então isso daí vai ser traduzido para ele também. E no que diz respeito à parte da sala de aula, os alunos estarão sempre em posição, ou seja, eles estarão numa posição sentados à mesa. Ah, mas Carol, então eles nunca saem dessa posição um atrás do outro? Não. Tem atividades que são interativas, que eles estão ali no grupo fazendo um debate, trabalhando oratória, retórica, né? Eles têm toda essa parte que é sem dúvida algo trazido pelo tradicional, tá? E às vezes as pessoas que não conhecem o método falam que é autoritário ou que a criança não tem liberdade. Não é isso, mas ela tem que cumprir os horários, ela tem hora para fazer as coisas. Então, como é que é isso? O aluno, ele tem que ler mais de uma vez o conteúdo, o aluno tem que ouvir o professor lendo com a entonação, com a pontuação. Depois, o aluno tem que ler em voz alta o texto. E por fim, ele tem que fazer resumo. Ele tem que estar o tempo todo trazendo esse conteúdo de novo ao longo da semana.
tá? Qual é o passo seguinte? O aluno saber explicar a matéria. Se ele não sabe explicar, ele não aprendeu. Então, essa é a parte da metodologia tradicional. Além disso, ela vai trabalhar muito a questão da atividade física. Portanto, os nossos alunos aqui, quando dá o horário do intervalo, eles rezam para comer, depois que eles acabaram de comer, sem desperdício, que é um trato que a gente tem aqui. Então, não desperdicem. Se não quiser comer tudo, guarde para comer depois, mas não desperdicem alimento. E quem vai brincar só depois que acabar de lanchar. Então, nada de brincar antes do lanche. Então, todo mundo senta, todo mundo reza, todo mundo come e aí depois todo mundo vai brincar. E quando eles estão brincando, nem o padre, nem eu, nem ninguém vai criticar a brincadeira, o barulho. Nem quem está ali adorando o Santíssimo critica. Por quê? Porque são brincadeiras, são momentos saudáveis, onde a criança realmente está gastando energia, está brincando, mas sem desrespeitar. Tratando as meninas com gentileza. Então os meninos aqui, quando vocês veem essas fotos aí no Instagram, dos meninos jogando com as meninas, esses vídeos que a gente coloca nos stories, pode saber, isso é diário. Aquelas pessoas que querem conhecer o colégio, eu indico que venham de manhã, no horário do pedagógico, porque vocês vão ver um choque de cultura muito grande. Vocês vão chegar aqui e vão ver tão silêncio que parece que não tem ninguém na sala de aula. Quando vocês vão andando pela sala, vocês vão vendo todo mundo sentado, todo mundo organizado. Aqui o professor não grita, aqui não precisa disso. Porque aquele aluno que não quer ficar silêncio em sala de aula, ele sai. O professor chama a coordenação e pede, olha, ele não quer parar. Então, conversa com ele. Por que isso? Porque os outros que estão precisando prestar atenção, eles não podem perder, né, o foco. Eles precisam aprender. E se tem um aluno ali que não está satisfeito, ele tem que conversar com a coordenação para explicar o momento dele, o que está acontecendo, como ela pode ajudá-lo. É isso? Então, beleza. Aí, o aluno volta para a sala de aula. E qual que é o combinado aqui? Durante as brincadeiras, durante o intervalo, tudo bem. Brinquem e se divirtam. Mas quando voltar para a sala de aula, silêncio. Prestem atenção. Então, depois disso, quais são as aulas extras, por exemplo? Já entrando numa outra pergunta. Nós temos, como eu disse para vocês, a base das 7 artes liberais. É uma metodologia clássica tradicional. Então, ela vai trabalhar retórica, oratória, vai trabalhar a parte musical, vai trabalhar a parte artística, então vai trabalhar muito história da arte, vai trabalhar a atividade física que eu falei. Portanto, aqui, por exemplo, os meninos fazem taekwondo, as meninas fazem balé e depois eles juntos fazem educação física. Então, como é que é isso? É porque numa aula de taekwondo, gente, nós precisamos permitir que os meninos estejam ali no nível máximo de força, de doação. E se virem uma menina, eles vão ter que diminuir. Por quê? Porque eles precisam chegar no nível delas. Então, acaba que para eles, no nível que eles estão, entre meninos e meninos, eles podem fortalecer mais, colocar mais força naquela atividade. O contrário, no balé, por exemplo. Muitas meninas não tiveram acesso à parte clássica. Não tiveram acesso à parte clássica, nem na parte musical, nem na parte de postura, né? Então, o balé faz isso. Ele trabalha a autoestima, ele trabalha a parte da música clássica, ele trabalha a parte da elegância. E quando isso acontece, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer as duas partes da moeda para a gente escolher nosso lado. Então, se a criança nunca teve acesso ao clássico, nunca teve acesso ao delicado, nunca teve acesso a essa questão de postura, como que ela vai lá no mundo escolher? Então aqui ela tem essa oportunidade. Depois lá fora ela descobre o que ela quer da vida. Mas aqui pelo menos ela está tendo a oportunidade de conhecer o conceito. Assim como os meninos. Conhecerem aquela atividade que eleva o nível, né? E isso é muito positivo, principalmente porque os meninos, para eles manterem a concentração, eles precisam estar em atividade física constante. Então, quando os pais me perguntam assim, as meninas vão fazer balé? As meninas podem fazer taekwondo? Claro que podem, não aqui no colégio, mas o professor que dá taekwondo aqui, a esposa dele é a 10ª no mundo. Então, eles têm uma escola de taekwondo e que aqueles pais que têm interesse, por favor, procurem ele.
porque vocês vão poder colocar mais uma aula extra para os seus filhos ou filhas, tá bom? Então, aqui no colégio, meninos taekwondo e meninas balé, beleza? Outra pergunta aqui. Proposta pedagógica, eu já falei um pouquinho. Então, essa questão do tradicional clássico, ela traz essa organização. Ela traz um ambiente mais seguro, onde a criança tem condições de estudar e ter um ambiente silencioso para ela compreender o que o professor explica. Beleza? Além disso, a metodologia de Hugo de São Vitor, ela vai auxiliar que o seu filho tenha hábito de leitura, vai auxiliar que ele respeite a hierarquia, então ele vai aprender a ter disciplina e respeito pelo seu mestre, por aquele que está ali ensinando. E vai ajudar também para que ele possa, ao fazer a prova, já ter todo esse conteúdo na caixinha do importante. Porque o cérebro, quando ele vê que você está lendo aquele material mais de uma vez, ele entende que aquele conteúdo é importante. Então ele coloca numa parte separada. Aquilo ali não sai tão facilmente da mente dele, tá bom? Vamos lá. Ainda consigo matricular minha filha para o primeiro ano do ensino fundamental? Claro! Todas as séries ainda, tirando terceiro, quarto ano e sexto, que eu sei que já tá, para a parte da manhã já tá ok, me parece. Quarto ano eu sei que já tá completo. Mas os demais anos, vocês podem vir nos procurar. Se nós estivermos com as salas na parte da manhã cheias, a gente abre a parte da tarde, tá? Hoje nós temos o pedagógico só na parte da manhã. Por quê? Porque a gente começou em abril, né, gente? Então a gente tinha poucos alunos. Não justificava a gente deixar os professores lá para trabalhar e não terem alunos. Então, se tiver uma demanda grande, nós abriremos na parte da tarde também. Aí, quem quiser migrar da parte da manhã para a parte da tarde, não tem problema nenhum, tá bom? O que mais? Ensino médio. Ensino médio. Protocolamos na data que a diretoria de ensino nos deu, tá? No dia 7 de novembro. Protocolamos a solicitação para que o ensino médio seja aberto no Colégio Imaculada Conceição no ano de 2025. Um desafio, né, gente? Outro desafio. Eu fico pensando, não, gente, deixa isso para 2026, né, que a gente vai se consolidar. Não. Nossa Senhora não trabalha desse jeito. Ela trabalha o seguinte: dai-me almas e ficai com o resto. Igual Dom Bosco. Dom Bosco já falou isso, ele é o coordenador, né, o padrinho do pedagógico. E São José Maria Escrivá também, ele apoia. Então, tanto no contraturno quanto no pedagógico, nós estamos com 2 mestres, né? E, se Deus quiser, o ensino médio eu revelarei futuramente, caso a gente tenha essa autorização, quem será o padrinho do ensino médio, tá? Já tocou no meu coração já tem um tempo, e aí tá só guardadinho aqui e já a gente coloca. É possível que a criança faça uma aula experimental? Claro! Esse ano, tá? Esse ano ainda dá. Por quê? Porque como as salas não estão completas, com 20 alunos, que é o máximo que a gente pode ter aqui na sala, a gente pode colocar um aluno aqui para fazer uma aula experimental e conhecer o colégio na sua íntegra. Para não falar que todos, uma só aluna não ficou depois de fazer experimental. A grande maioria ficou e ama o colégio. Mas isso realmente é uma situação que a gente tende assim a falar que a dificuldade do colégio é o seguinte: é o aluno querer ir embora, né? Porque a maioria não quer ir embora. E isso é uma graça para nós. A gente sabe que tem dias e dias e tudo, mas o ambiente daqui do colégio é um ambiente muito familiar. E nós prezamos por isso. Que aqui seja uma extensão da casa do aluno, que ele se sinta amado, que ele se sinta respeitado, que ele se sinta visto, que ele seja chamado pelo nome, que os pais sejam conhecidos. Por isso, a presença do pai aqui é muito importante. Um dia teve uma mãe que veio aqui conversar comigo, pediu uns ajustes para ela conseguir colocar o filho aqui, que ela estava tirando de um outro colégio, e que tinham várias mães, porque não tinha mais da sala, e várias mães iriam também procurar outros colégios e ela ia indicar o nosso. Eu falei, não faça isso. Não passe a condição que eu te dei para outros. Por quê? Porque eu preciso que venham aqui conhecer. Eu preciso conhecer a história de vocês. A gente precisa estar unido num projeto. Não dá para ser assim só pelo dinheiro, só pelo valor da mensalidade. Isso daí vai descaracterizar todo o projeto que nós temos. Então, é importante que vocês saibam que quando vocês escolhem o Colégio Imaculada, vocês não estão escolhendo um colégio para vocês deixarem seus filhos na porta e eles entrarem e eu não quero mais saber.
Não. Vocês estão deixando ele aqui para que vocês possam entrar junto com eles, conversar com a professora, ir lá, conversar, tomar um cafezinho no café, com a Carol, com o Márcio, com quem estiver lá, entendeu? Chegar aqui, conversar com a Silvana, conversar com todo mundo, como se fosse uma grande família. Se você chega só na porta e deixa seu filho, talvez você vai perder a grande graça desse colégio, que é a transformação das nossas vidas, não somente porque o seu filho vai mudar, porque ele vai mudar. A gente recebeu aqui alunos que tinham sido expulsos de vários colégios e hoje em dia são alunos exemplo aqui. Então, é uma graça muito grande acontecendo. E quem se desfruta disso, né, não quer sair, não quer perder. A gente sabe que nem todos aqui são católicos, né? Mas a grande maioria o é. E o que o colégio fez com a maioria dos pais? Aproximou os pais de Cristo. Olha que graça. Quantos pais chegaram aqui distantes da missão, da evangelização, da comunhão, da confissão. E hoje isso se tornou algo possível na vida deles, que transformou a vida deles num ambiente de casa mais saudável. Então tudo, gente, tem um mover de Deus. Tem aqui humanos trabalhando? Tem. Mas o mover é de Deus. E se Deus escutar a sua prece, pedindo para aqui estar, não abra mão disso. Porque com certeza é uma graça muito grande para a salvação da sua vida, da sua família, dos seus filhos, tá? É muito lindo viver isso aqui. Até quando vai a promoção de matrícula? Olha, até dia 30/11. Eu vou estender, porque a gente fez não sei se vocês viram aí, a gente fez um comercial na TV. Como é que é o nome da TV? TVR. E aí, eles vão passar o comercial no dia 28/11. E aí, como a promoção ia até o dia 30/11, não ia dar, né? Porque não ia ter tempo hábil para poder verem as propagandas, né? Que nós faríamos dentro do programa da Tânia. E aí, o que aconteceu? A gente estendeu até o dia 15/12. Então, para quem quer saber assim, Carol, até quando eu consigo 5% de desconto na matrícula? Até o dia 15/12, tá bom? Graças a Tânia aí, viu, Tânia? Vamos lá. Existe berçário no colégio? Se sim, a partir de qual idade? Não existe berçário. É só maternal. Maternal a partir dos 2 anos, tá? Berçário exigiria uma área muito grande. A gente não teria essa área hoje disponível. Então, nós temos o maternal, que é a partir de 2 anos, sendo ele completo até o dia 31 de março, tá bom? Deixa eu ver o que mais. É possível as meninas fazerem aula de taekwondo? Não é possível. Como eu disse, meninos fazem taekwondo e se vocês virem aí nos stories, a aula de taekwondo é bem pesada. Meninas iriam ter grande dificuldade. Claro que faz. Eu fiz Kung Fu por mais de 5 anos. A gente tem força, claro, mas nada que se compara às forças dos homens, né? Isso aí a gente sabe também. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de estarmos aqui hoje, de poder conversar um pouquinho com vocês. Vou interagir agora com quem fez algumas perguntas por aqui, tá bom? Como eu tinha prometido. Ô, Glória, é isso aí. Já deu certo, já sim, com certeza. Nós pais também não queremos ir embora do colégio. É isso mesmo, Denise, é impressionante, isso é maravilhoso, esse sentimento de pertença, de família. É mesmo, Daphne, é tão bom a gente viver isso aqui, né? Oiê, minha amiga vai fazer 2 anos, qual a idade mínima? 2 anos, pronto, respondido, Luana. 2 anos completo até 30 de março, Silvana já está trabalhando, né, Silvana? Silvana é maravilhosa. Quem mais? Estou muito feliz se vocês são responsáveis para o meu bem-estar. Minha mãe falando, gente, olha que fofa. Suas palavras fazem muito bem a todos. Pais e alunos, salve Maria. Salve Maria e São José, minha mãe. É isso aí. E nós estamos aqui unidos com a graça de Deus, buscando viver para Deus, fazer a vontade dEle, porque se a gente fizer a nossa vontade, a gente estraga. Eu falo que se nós não tivéssemos a missa diária... Gente, eu vou falar da missa diária. Missa diária é uma coisa que muitos pais comentam aqui. Por quê? Porque geralmente eles têm a ideia de que colégio católico é muito rigoroso, a criança vai ficar bitolada, vai ter problema. E a gente também ficou com esse medo, porque logo quando a gente anunciou que ia ter missa diária, o que a gente fez? A gente começou a receber um monte de mensagens
E até vimos um vídeo de um padre que a gente gosta muito, falando que não era certo colégio católico ter missa diária. Eu falei, Jesus, fui lá no Santíssimo, falei, Senhor, as almas são suas. Se o Senhor sabe que o que a gente está fazendo vai levá-los a se afastar de Ti, então me ajuda, não me deixa fazer. E assim, ele fala de uma forma muito clara para nós, né? Porque a gente está pertinho, né? A gente está aqui do lado. Aí o que acontece? Ele virou e falou assim, ele colocou uma música para eu ouvir. Eu estava na missa escutando essa música e no finalzinho, quando fala assim, que fala te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. No final ele fala assim, pelos que não creem eu estou aqui. Aí ele só falou assim para mim, é por isso que vocês estarão aqui todos os dias. Pelos que não creem, pelos que não estão. E aquilo ali veio tão claro para mim que no meu coração nunca mais teve dúvida. Mas surgiu uma dúvida sim. Eu ficava com medo, porque nem minhas filhas se comportam tão bem comigo na missa. Como é que eu ia colocar um monte de crianças se comportando? E aí, desde o primeiro dia, desde o dia 11 de abril até ontem, todas as crianças sentam no banco, se comportam lindamente, melhor do que quando estão com os pais. E os pais podem garantir isso aí. E amam a missa. E chamam os pais. E questionam os pais que não estão. Por que você não vai? Por que você não vai na missa? Eu vejo os pais dos meus outros amigos lá. Por que você não está lá? E aqueles que cantam e não estavam cantando e começam a cantar na missa. Por quê? Porque o Ministério de Música do meio-dia, da missa que nós participamos, acontece com os pais. É uma graça, gente, acontecendo tão grande, que falando assim, fica parecendo que é natural. Mas para quem via a vida da gente antes e vê hoje, fala, Senhor, dá essa graça para todos, permite que todos possam viver esse momento, porque não se trata de uma empresa, se trata de uma grande obra de Deus, tá bom? Então, se vocês têm medo, se vocês têm dúvida, participe de uma missa ao meio-dia e vocês verão acontecer um milagre diante dos olhos de vocês, tá bom? Eu espero de coração que eu tenha esclarecido algum pouquinho dessa história e que vocês possam ter sentido, né, a graça que a gente sente aqui diariamente, tá bom? Fiquem com Deus e que a Virgem Maria proteja vocês, proteja cada um e permita que vocês não se afastem nunca mais, né, na graça de estar do lado da mãe e do pai. Fabiana tá dizendo aqui que não vê a hora de chegar dos 25. Nem eu, minha querida. Nem eu. Tô te esperando. Carol fala da inclusão das crianças atípicas. Ah, gente, não vou encerrar de novo. Vou começar de novo. Seguinte, crianças atípicas. Hoje tem muita criança com laudo, né? A gente sabe que tem muitas situações difíceis acontecendo nas escolas. E eu posso garantir a vocês que o método tradicional clássico, ele é uma grande vantagem para as crianças atípicas. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo do TDAH. A criança com TDAH, ela precisa de um ambiente silencioso, ela precisa de um ambiente organizado. E aqui ela encontra. E quais são os exemplos que nós temos aqui dos alunos TDAHs? São como qualquer outro. Sentam, se participam, entendem, desenvolvem, ao ponto dos psicólogos, dos TOs que estão trabalhando com eles há anos, virem aqui conhecer a metodologia, porque diante da análise do paciente, o salto que ele deu foi tão expressivo depois que entrou no colégio, que o médico quer entender o que é que o método faz, que pode proporcionar isso para esse paciente, que pode ser de repente utilizado para outros. Olha que graça! Além disso, nós temos aqui, por exemplo, o meu filho, que é síndrome de Down, e está junto com todas as crianças, participa de tudo, como todos. Por quê? Porque a nossa forma de ver, né, a inclusão, ela é na sua totalidade, não é somente na questão do que é obrigatório, né, mas no que diz respeito ao acolhimento. Por quê? Porque aqui é um colégio que tem um acolhimento muito bom, e isso é sentido por quem é atípico, ou seja, para as famílias que têm os filhos normais e anormais, atípicos e não atípicos, né? Sei lá, ou típicos.
Eu não gosto dessas nomenclaturas porque eu acho o seguinte, somos todos seres humanos, né? A gente está aqui, cada um com as suas dificuldades. Então, é impressionante como as crianças que chegaram aqui com situações de laudo ou com situações sem laudo, mas com um grande nível de estresse, de sofrimento mesmo, encontraram paz, né? Encontraram um meio de estar no colégio e se sentir como se estivesse em casa. Essa é a grande graça que nós temos e é a grande, vamos dizer assim, o grande diferencial quando fala de crianças que precisam de uma atenção especial. O que eu posso dizer? Todos aqui recebem uma atenção especial. Todos. Então, fique tranquilo, né? Se alguma escola fala não, pode saber aqui, eu sou proibida de dizer não. É nesse nível, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Colégio Imaculado é um carinho de Deus na nossa cidade. É isso mesmo, Silvana. Um beijo. Fala como a escola lida com as questões de bullying. A gente lida aqui com relação a bullying da seguinte maneira, não se fala essa palavra. A gente nem usa essa palavra, a gente fala o seguinte. A gente trabalha muito princípios, virtudes, né? Então, todo mês a gente trabalha no projeto Santidade as virtudes. E cada virtude trabalhada, a gente aproxima mais o aluno de Deus, né, gente? Porque Deus é o detentor de todas as virtudes. Então, o que acontece? A criança, ela aqui dentro, ela percebe que todos têm que se respeitar. E são respeitados. Aqui ela percebe que nós não gostamos das pessoas, a gente ama as pessoas. Então, é comum, por exemplo, nós fazemos dinâmica no final da aula de ensino religioso, falando, aluno, vou citar nomes, né? Mariana, eu te amo. Aí a Mariana olha pro amigo e fala, João, eu te amo. Aí o João olha pro Miguel e fala, Miguel, eu te amo. Então, aqui o amor é desenvolvido e falado de forma diária. E isso faz com que, de fato, a gente se sinta amado e ame, né? Então, essa questão de bullying aqui não pode. Grupinho, não pode. Best friend forever. Não pode, tá? Não tem nada disso aqui. Aqui é todo mundo unido no mesmo propósito. Ir para o céu. Então, como todo mundo quer ir para o céu e não vai valer a pena ir para o céu sem que falte um, então a gente vai sempre se unir para ajudar uns aos outros. E vocês podem reparar isso nos vídeos, nos stories. Vocês vão ver muito alunos maiores cuidando dos pequenos, que era geralmente uma preocupação dos pais de filhos pequenininhos, né? Mas vocês ficam longe dos maiores porque eu não quero que eles tenham contato. Como aqui não entra celular, né? Então, acaba que o aluno maior, ele não tem mais nada para fazer a não ser brincar, se divertir, estudar e ajudar, né? Então, eles se ajudam e é lindo ver isso acontecer. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Colégio maravilhoso, minha filha está amando, que é o Josimar que está falando. Ela é alérgica grave e consigo deixá-la aí sem nenhuma preocupação. Tem pouco tempo que ela está no colégio e já é nítido a mudança no comportamento dela. Que lindo, Josimar, que bom ouvir você dizer isso. A Carla também está dizendo aqui, algumas pessoas acham que é obrigatório os pais ir na missa, mas a verdade é que a transformação é tão grande na família que nos desperta o desejo de estar na missa todos os dias. Verdade. Consigo tirar print para a gente poder depois colocar. Gélia está aqui trabalhando horrores. Peraí. Não sei se vai ficar muito bom, viu? Mas tá bom. Deixa eu ver quem mais falou. Ana Clara, tá boa, meu amor? Carol, não sei se você já falou, mas fala um pouquinho também como funciona o contraturno. Não falei. Gente, a Daphne tá trabalhando para nós também, você já reparou. Vou colocar para você fazer uma assinatura lá no voluntário. Então, como é que é essa questão do contraturno? Teve um pai um dia, que conversando comigo no parquinho, virou para mim e falou assim, minha filha fica no contraturno, mas o negócio lá é que eles não fazem nada. O dia inteiro. Fica lá e, sabe, eu acho que não devia ter televisão no colégio, eu acho que devia ser igual o horário pedagógico, sabe? Tinha que ter horário para fazer as atividades, porque fica lá meio que jogado, sabe? Não faz nada. Aquilo dali, o Espírito Santo já trabalhou, eu já falei, é isso. Aí falei até para ele, é por causa de você que o contraturno é desse jeito. O que a gente fez com o contraturno? O aluno que fica no contraturno, ele almoça e lancha no colégio. Então, o valor que ele paga já está embutido, tá? O valor do lanche e do almoço.
E aí ele almoça, descansa, depois ele faz o dever de casa, depois ele faz o trabalho, né? O dever de casa, o trabalho, estuda para a prova, e depois ele vai para uma aula específica de um professor especialista. Esse professor chega no colégio e dá essa aula, tá? Cada dia é uma aula. Então, por exemplo, segunda-feira é tecnologia. O que é tecnologia? Ele vai para o laboratório de informática e aí ele faz datilografia, Word, Excel, PowerPoint. Tá? Depois, aí na segunda-feira mesmo, acabando essa aula específica, né, ele vai para o lanche. Depois do lanche, ele vai para uma aula que a gente chama Boas Práticas. Nessa aula de segunda-feira, ele vai fazer Libras, tá? E depois ele vai para o Clube da Leitura. Acabou Libras, ele fica 45 minutos lendo. Os alunos vão na biblioteca, pegam um livro e leem por 45 minutos. Incrível vocês virem aqui também visitar na hora do contraturno, nesse horário de 4h15 às 5 horas. Silêncio reinando, crianças lendo. E aí os pais passeiam pelo colégio vendo aquilo e ficam assim, eu quero. Por quê? Porque é tão difícil dentro de casa a gente colocar essa regra, né? Por quê? Porque a gente não consegue ficar ali o tempo todo como a professora fica. Então tem que fazer. E depois que acaba o clube da leitura, eles vão para a quadra. Eles vão pegar a corda e vão pular a corda. Eles vão brincar de pique-pongue. Então aqui tudo funciona de uma forma organizada, para que o aluno saiba que aquilo dali é uma estrutura, tá? Que não se trata de uma condição do aluno ficar lá e não aprender nada. Era esse o nosso objetivo e a gente conseguiu. Então, ano que vem tem contraturno também, tá bom? Então, quem quiser, material de inglês e artes. Material de artes é produzido pelo próprio professor. Material de inglês, a Unitrinos vai disponibilizar a partir de 2026, que é com a nossa professora de inglês, ela que fez o material. Portanto, esse ano a gente deve utilizar o material dela, que ainda não foi para a Unitrinos, porque está passando por toda aquela parte de análise, mas que ela já pode começar a trabalhar como alternativa para ajustar grandes pontos. Mas enfim, é maravilhoso, porque ele é confessional e ele trabalha o método fônico, que é, né, o método que a gente escolheu, porque ele faz parte do método tradicional, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se tem mais coisa. Ansiosa para a 4ª série. Isso mesmo, eu também, viu? Clarinha tá ansiosa, manda um beijo para ela, fala que a gente tá esperando ela aqui. Louvado seja Deus. Bom dia, Vanessa, tá boa? Te conheci ontem. Um beijo, manda um beijo aí pra Tânia. Tânia, né? A live ficará gravada? Ficará, Patrícia. Foi exatamente assim com os meus filhos. Como se sentiram na aula experimental. Não foi, Micaele? Tô esperando eles aqui, tá? Dá seu jeito. Marcelo, obrigado, Colégio Imaculada, por transformar nossas crianças em crianças com valor e amor a Deus. Amém, Marcelão. Obrigada a você por existir. Quem mais? Bullying não existe nesse colégio. Tem amor, carinho e respeito entre todos. A base desse colégio é o amor. E é mesmo, Márcio Jovas. Te amo. Meu marido, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, Thaís mandou um monte de coraçãozinho. Quero muito levar meu bebê quando tiver a idade certa. Eu também, novo. Mas ele teve AVC. Então, tem uma leve dificuldade comparado com os bebês da idade dele. Tem problema não, ficou muito pouco. Não tenha medo, é só vir. E quando você vier trazer seu bebê, você entra com ele, você vê com ele, você participa com ele. Quando você for buscar, você vai buscar também lá dentro. Então, você vai poder participar de tudo, vendo, né? Vendo que ele vai ficar bem, ele vai ficar feliz aqui, tá bom? E aí, Isa, tá boa? Quem mais? Fala sobre as ações sociais do... gente, podia esquecer isso. Então, nós temos no contraturno, além da informática, nós temos inglês, nós temos música com ênfase na aprendizagem do instrumento mesmo, tocar um instrumento. Nós temos artes, então história da arte, inglês, música e psicomotricidade. Então, essas são as aulas de especialista. Depois, tem com a pedagoga Libras, artesanato, ação social, pequenos cientistas e culinária e horta. O que acontece? A ação social é trazer a criança para um universo que está à margem da sociedade. Coisas que a gente não vê mais no dia a dia. Então, por exemplo, quais são as nossas práticas? No primeiro trimestre, né? A gente foi no asilo. Então, confeccionamos terços e fomos levar para os velhinhos no asilo. Depois, nós pegamos vários brinquedos
das crianças, os brinquedos que as crianças mais gostavam de brincar. E nesses brinquedos, eles pegaram papel craft, pintaram os papéis para fazer um embrulho de presente, embrulharam e fizeram carta. E aí os alunos do contraturno foram levar lá na APAE. E aí conheceram a APAE, porque hoje chama Somos do Bem, mudou o nome. Então fomos lá no Somos do Bem e aí foi maravilhoso, foi extraordinário. Por quê? Porque nós conseguimos fazer com que as crianças absorvessem todo aquele amor também, né, que existe naquela escola. E foi muito legal, foi muito bacana. E esse ano ainda nós teremos uma outra ação que é num orfanato, onde os alunos irão estudar o teatro, vão fazer, né, um teatro para os alunos do orfanato, simulando, né, fazendo toda a parte do nascimento de Jesus Cristo. E vai ser muito lindo, porque vai ser treinado e conduzido por um professor de teatro, né? Então isso vai ser muito maravilhoso. Quando a gente puder, a gente vai colocar nos stories, vai colocar em tudo aí para vocês acompanharem, tá bom? É isso. O contraturno aqui, ele traz esse olhar para com o outro, que nem necessariamente não está tão visto no dia a dia do aluno, tá bom? O que mais? Não vejo a hora da Clarice começar. Eu não vejo a hora das 3, tá? Não vem com essa não, viu? Foi visitar e não queria ir embora. Está a semana toda falando do colégio. Amém. Ai, fico muito feliz. Fala sobre a adaptação escolar. Aqui as crianças adaptam assim, né? Elas chegam no primeiro dia e pronto, estão adaptadas. Mas os pais é que tem que se adaptar. Aí ir embora. Tem pais que não querem ir embora. Gosta tanto daqui que não vai. Mas isso é uma graça, porque a gente pode também trocar muitas ideias. E isso é muito legal, sabe, gente? Porque é o seguinte, tem coisas que o aluno só fala para os pais. Tem coisas que os alunos só falam com os professores. Quando essas duas partes estão unidas, o aluno desenvolve muito bem. Porque o objetivo de um e o objetivo do outro estão casados, estão falando a mesma língua. Então, quando um pai, por exemplo, tem dificuldade, ele vai e fala com a gente já consegue trazer isso para dentro da sala de aula e fazer com que um movimento seja favorável para fora da escola, já naquele assunto. E a mesma coisa o contrário. Se o aluno está dando alguma dificuldade dentro de sala de aula, o professor leva isso para nós, leva isso para os pais, a gente consegue fazer movimentos que fazem com que aquilo ali seja trabalhado de forma indireta. Gente, quando isso acontece, e são poucas as vezes que os pais não querem interagir, sabe? Muito raro, eu acho que posso colocar aqui que não dá 1%, dá 0, alguma coisa. Então, quer dizer, quando isso acontece, aí fica muito mais fácil, porque tem situações que os pais estão passando que eles não sabem como resolver, porque eles estão dentro do problema. Quando ele traz isso para uma pessoa de fora, a pessoa consegue, sabe, ter um insight, uma ideia de como trabalhar isso e tudo flui. Então, lembrem-se disso como sendo assim, a adaptação é diária. O tempo todo a gente está se adaptando, porque as fases vão mudando, né? E a gente tem que ir se organizando. O mais importante é saber que vocês estão sendo ouvidos e nós precisamos ser ouvidos por vocês, tá bom? Que mais? Que maravilha, gente! Que lindo! Eu amo vocês. Que mais? Traz as 3 para cá, eu já falei isso para ela. Bom, é isso, galera. Depois eu vou fazer isso, eu vou tentar ver se eu consigo tirar uns prints aqui antes de encerrar, mas eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente, participando dessa live, primeira live, né, gente? Vamos lá. E saibam que a gente está desejando muito que Deus queira que vocês estejam aqui, porque é outra coisa, viu, gente? Não é o dinheiro, não. Não é nada disso, é a vontade de Deus. É a vontade da Virgem Maria. É impressionante como é que ela que determina quem vem, quem vai e tudo mais. Eu tô tirando lá as fotos aqui que você tá pedindo. É que a Gélia tá aqui, viu, gente? A Gélia, maravilhosa. Ela vem com assessores. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho quem que é o assessor dela. Marcelo. Ele já acordou? Não? Peraí, gente. Não sai, não. Olha aqui, gente, que sucesso. Vou mostrar ela também, que ela falou que não vai mostrar. Vê se eu aguento uma live dessa.
Essa é a melhor live do mundo, né? Fala sério. É isso, gente. Olha que nós estamos na sala do Jardim 2, o método fônico, tá vendo? Que lindo. Olha que fofo. Prokátia fazendo um lindo trabalho. Era a Procris que tá lá agora no Sul, também desenvolvendo um lindo trabalho. E assim a gente vai conduzindo. Que vocês possam ter sentido tudo isso. Eu amo vocês. Estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? A serviço de Deus e da Virgem Maria, Imaculada Conceição. Mais alguma coisa? A força de todos os santos. Estão perguntando? Deixa eu ver aqui. A Daphne. Mostra o colégio. Daphne, isso é muito engraçado. Meninas, hoje o colégio está aberto. Tá aberto, pode vir. Não vejo a hora de Raul começar, nem eu. Cadê? Oi, Gélia. Estamos amando o colégio. Deus seja louvado. Amém, Rita. Quem mais, gente? Cadê que estava perguntando? A gente teve a festa de Todos os Santos, né? Então, aqui a gente só promove coisas assim, sabe? Para Deus, fazendo festa para os santos. A gente trabalha os santos o ano inteiro. Então, o padrinho da sala, a gente estuda tudo sobre a vida dele, desde o nascimento até a canonização e depois os milagres. E a gente vai fazer uma mostra também em escola aberta ano que vem. E todas as salas, cada sala terá todos os enfeites da vida daquele santo que foram produzidos ao longo do ano. Imagina que sucesso. No que vem vai ter muita coisa boa. Só que é o seguinte, vou deixar já uma informação. Em dezembro, nós vamos ter uma escola aberta, uma apresentação de resultados, e a gente vai poder expor para vocês muitas coisas a respeito do colégio e de tudo que a gente vai precisar pro ano que vem, tá? E vai ser aberto ao público. Quem quiser vir, pode vir, tá bom? Só para os adultos, viu, galera? E é isso. Posso desligar agora? Agora eu vou encerrar, viu, gente? Que eu tenho que dar aula de ensino religioso ainda hoje. Foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo no coração e que Nossa Senhora abençoe vocês e suas famílias. Tchau.